A gente vai ter um momento agora muito gostoso, um momento de interação, de bate-papo, de perguntas, respostas. A gente vai conversar de igreja, de vida ministerial, da realidade que nos cerca hoje, os desafios que temos. E a gente tem o privilégio de receber o pastor Pascoal, que já nos falou, né, em 2 momentos, e o pastor Heber Aleixo, que é lá de Brasília, e a gente vai apresentá-lo com mais detalhes na preleção de logo mais à noite. Desde já, nossa gratidão por cederem e se colocarem, né, na cova dos leões. Então, nosso desejo é realmente promover um bate-papo, uma conversa. Se você tiver alguma pergunta, você envia para o WhatsApp da convenção, que a gente vai fazer um filtro e, de repente, fazer com que a sua pergunta chegue até os nossos convidados. E eu queria começar com o Pascoal, essa nossa conversa, e eu brinquei com a Andréia que eu ia chegar de sola, assim, sabe? Igual os jogadores do Flamengo tentaram fazer com o Hulk ontem e não conseguiram. Pascoal, se você pudesse, até um título de um livro, né? Recomeçar o seu ministério, no que você investiria mais? Em que você gastaria mais o seu tempo, a sua energia? Em que você se dedicaria mais, pensando a partir desse prisma, do lugar que você está, nesse lance de passar o bastão? Qual que seria a sua melhor decisão? Excelente livro. Esse, se você não leu, né, se eu começasse o meu ministério de novo, é muito fininho, gostoso de ler, maravilhoso. Eu gastaria mais tempo formando líderes e pastoreando líderes. Eu acho que quanto mais a gente forma e pastoreia, cuida desse líder, a igreja e empodera esse líder para poder servir, a igreja tem uma dinâmica que você não tem controle. Eu demorei muito tempo para aprender isso. Deus teve que me botar de cama. Eu pregava 12 vezes por semana no começo do meu ministério. Tinha pique para isso, né? E aí peguei uma infecção pulmonar por vírus e bactérias. Estava realimentando a outra. Eu fiquei 3 meses afastado do ministério. Entrei numa crise desesperadora. E aí Deus trabalhou muito forte comigo. Você tem que mudar a tua visão. Não é assim que eu quero que você trabalhe. E aí eu comecei a trabalhar na formação de líderes, discipular líderes, mentorear, empoderar e encaminhar, e Deus abençoa demais. Ótimo. O Heber, ele vai depois tratar a respeito disso, né, na apresentação dele. Ele trabalha muito focado em liderança. E aí, Heber, aproveitando a resposta do Pascoal, qual tem sido a estratégia que você tem usado pensando nos locais que você atua nesse processo de formação de liderança? Como você tem desenvolvido esses projetos, uma vez que você, além de ser pastor de uma igreja local, também trabalha no terceiro setor, com empresários, com políticos? De que maneira vocês têm feito isso? Porque eu sei que você faz, né, investe em liderança. A gente tem lá na Life Shape, nacional, que é uma outra coisa muito boa também, que a gente vê que tem vida fora da nossa denominação, né? Mas eles enfrentam as mesmas crises. E liderança, seja no setor, na igreja, ou seja com empresários, seja onde for, quando a gente vai conversar com líderes, a gente vê que as crises são as mesmas, né? Os dilemas são os mesmos porque a gente mexe com gente. E a gente tem aprendido que a gente não lidera projetos, a gente lidera pessoas. Projetos são gerenciados, pessoas são lideradas, né? E uma das questões que a gente mais percebe e a gente vê que liderança é formada no tete-a-tete, no vida na vida, né? É no compartilhar do coração, é no compartilhar das experiências. E é muito difícil hoje a gente desenvolver um líder, a gente trabalhar a liderança simplesmente com leitura. A leitura é importante, né? A gente não está abrindo mão disso. Os nossos seminários tentaram trabalhar isso, né? Eu lembro que a gente, na minha época de seminário ainda, a gente tinha uma matéria chamada Administração Eclesiástica, né, que tentava ajudar a gente a trabalhar a ideia de liderança. Mas nada disso faz muito sentido se a gente não colocar isso na prática, se a gente não tiver experiência, se a gente não tiver a vida, né? E falta para a nossa liderança, né, tem faltado para líderes, essa questão de colocar a mão na massa, de sair da teoria e colocar isso na prática. E a gente vê que eles sofrem quando eles chegam na igreja, eles vão começar a praticar isso, mas eles não tiveram mentoria.
Eles não tiveram pessoas para caminhar ao lado, para poder abrir o coração, para poder compartilhar. Eu acho que momentos como esse aqui são abençoadores. Quando a gente ouve, por exemplo, o pastor Peragini contar a trajetória dele de vida, né? Quem não pode compartilhar a vida, que alguém mentiu pra gente dizendo que liderança ela é solitária. Liderança não precisa ser solitária. Liderança não tem que ser solitária. O modelo de liderança de Jesus não foi um modelo de liderança solitário. Ele mandou a gente compartilhar a vida, ele mandou a gente andar junto, ter amigos ao lado. Talvez a maior crise hoje que a gente tem enfrentado seja realmente essa. E o sucesso que a gente tem visto na LifeShape, em organizações que têm crescido, que têm desenvolvido, são de líderes que decidiram não caminhar sozinhos, mas de abrir o coração, de ser verdadeiros, máscaras, colocar as suas lutas, as suas dificuldades, deixarem os seus corações serem pastoreados também. Ontem o Weber disse uma frase num bate-papo que a gente estava tendo, quando ele falou a respeito da gente ter essa pessoa, né, para caminhar. O fato de você... Uma pessoa sem mentoria, ela não vai cair. É quando ela vai cair. A gente só tem que mudar essa pergunta. Justamente. Pascoal, tem uma coisa que você disse agora pela manhã, que são os movimentos que o Espírito Santo faz com a nossa vida, principalmente quando a gente deixa, né? Porque às vezes a gente não deixa também, né? Às vezes a gente acaba com o coração endurecido. E aí eu queria que você compartilhasse para a gente, pelo menos 2 movimentos que você percebeu assim claramente. O Michel tem aquele lance da garagem, né? De repente o senhor tem alguma coisa assim que você percebeu que era essa forte mão de Deus te movendo numa direção contrária que você gostaria de ir, uma marca do seu ministério, da sua caminhada cristã, a fim de que a gente, de repente, possa também perceber isso na nossa vida. Só fazer um adendozinho aqui, pegando o gancho aqui que ele falou. Nenhum pastor pode andar sozinho, tá? Então, independentemente de estrutura, já há muitos anos Deus tocou meu coração para ter intercessores pessoais a quem eu empoderasse para checar a minha vida. Eu me reúno com 4 homens que eu reputo de vida com Deus, de vida séria com Deus, que eu admiro, que me inspiram. Toda terça-feira, 6 horas da tarde, nosso encontro via Zoom, de 6 às 6h30. De vez em quando a gente sai junto eu convido para eles almoçarem na minha casa, coisa assim. Mas todo mundo é muito ocupado, corrido, e eles oram por mim, mas checam a minha vida. Fazem perguntas das mais, assim, na hora que não devia fazer, não é? Porque Deus mandou fazer e Ele vai lá e toca o meu coração. E eu concordo plenamente. Se você anda sozinho, você vai cair. Entende? Então, agora precisa caminhar com pessoas que você respeite, que você honre, que você veja que elas amam você, mas que você empodere de recuperação. Mas é diferente, né? Tal. Tá bom. Passa um pouco de tempo, um colega pastor da cidade manda um e-mail e diz assim: Pascoal, a gente precisa ter uma Cristolândia aqui no Paraná, e se a primeira igreja entrar, eu entro junto com você e a gente faz o trabalho e tal. E eu falei: meu Deus do céu, você não sabe a encrenca que é esse negócio e tal, etc. Aí passa um dia, o escritório do meu filho é do lado do meu escritório, e ele vem com um pacote desses papel, de envelope de papel pardo, assim, do tamanho de um livro, assim. E ele disse: pai, olha isso aqui. Aí ele abre aquele envelope, tinha 20 mil reais dentro daquele envelope em dinheiro. E um bilhete. Primeira oferta para Cristolândia no Paraná. Aí ele olhou para mim e falou assim: você não acha que Deus está falando alguma coisa, não? E aí a gente começou a primeira casa masculina, depois a casa feminina, estamos abrindo a terceira casa agora, com mães, com mães dependentes com seus filhos, né? Porque esse é o grande problema. A mulher está na rua, está com seus filhos, ela não quer entregar para o serviço social e ela também não quer ir para casa porque não pode ir a criança. Então a gente está abrindo a casa agora para essas mães com os filhos. Então, assim, Deus empurra a gente. Ele abre portas, Ele empurra, às vezes a gente não quer entrar, e Ele diz: eu estou mandando, vai lá, se vira, né, e tal. E é aquilo que o Márcio falou. Não é uma questão de grana, não é uma questão de nada, é uma questão de obediência. E as coisas de Deus vão acontecendo. Pascoal, esse assunto que foi levantado sobre andar sozinho é mais grave do que a gente imagina, né?
gente ouve com muita frequência que a função do líder, o lugar que ele está, é solitário, né? Isso é uma máxima que a gente fica ouvindo e tudo mais, e de fato, para a maioria é isso mesmo. Porque à medida que você vai se frustrando com os relacionamentos, você vai se isolando, vai ficando sozinho, o crescimento da agenda também te põe numa condição bem complexa. E acho que não paira dúvida aqui o quanto você é envolvido na nossa denominação, por tudo que você já experimentou, e também a primeira igreja de Curitiba é uma igreja que guarda aquilo que a gente chama de pilares do que é ser batista. Isso aí eu acho que ninguém tem dúvida. Mas, à mesma medida, eu percebo como você lida, inclusive, com outros líderes de outras denominações. Certa feita você falou de um pastor da Assembleia de Deus que estava doente, que você foi lá, visitou, agora você conta a história do Egito. Como é que você lida com essa tensão de estar guardando aquilo que é o seu conhecimento teológico a partir de lentes daquilo que a gente chama de batistas e lidando com outros líderes? Como é que você lida com essa tensão sem, digamos, desviar daquilo que é essência? Ok, então tem que começar contando uma historinha, né? Eu fui convidado em 90 e poucos, 90 e alguma coisa, para visitar o trabalho missionário inglês que estava completando 200 anos na Índia e Bangladesh. Todos que foram eram batistas da Jamaica, então foram 5 pessoas que foram convidadas e eu fui convidado. E eu fui para lá. E aí a gente tinha uma mentora, uma missionária inglesa, e a gente fazia algumas reuniões. Eles faziam, a ideia da missão inglesa era investir em novas lideranças para que eles pudessem ter uma visão missionária, transcultural, e que pudesse levar isso para o seu país. E a gente tinha reuniões para conversar. E ela falou assim, numa das reuniões, o que é que você aprendeu aqui? Eu falei, olha, aprender eu não sei, mas eu saio daqui com uma grande dúvida. Ela falou, qual é a dúvida? O que significa ser batista? Ela falou, por quê? Eu falei assim, eu sei muito bem o que é ser batista brasileiro, mas eu descobri que ser batista é uma coisa muito diferente em vários lugares. Na Inglaterra, tem um outro jeito de ser batista. Por exemplo, na Inglaterra, não sei se vocês sabem, você tem lá a ala carismática e a ala tradicional convivendo na mesma convenção. Quem sustenta a obra missionária é a área carismática, porque a tradicional está morrendo, e os missionários que estão aqui são aqueles que vieram do passado, que são da área tradicional. Então, e como é que eles vivem lá? Então, eu via lá um cara lá penteca, mas penteca mesmo, batista. Eu disse, meu Deus do céu. Daí eu fui para Bangladesh, descobri que os batistas em Bangladesh tinham bispo, arquidiocese. Eu falei, eu nunca vi batista com arquidiocese e bispo na minha vida. Aqui em Minas a gente tem bispo também. Tem bispo, é verdade. Mas bispo mesmo, assim, de ter pastor debaixo deles e tal, etc. Aí eu fui num culto numa igreja batista que o pastor estava todo paramentado e chegou uns jovenzinhos carregando uma cruz e entraram assim em procissão dentro do templo. Eu falei, é Padre Coroinha. Meu Deus do céu, não dá para ver esse negócio aqui. Aí fui numa outra igreja batista, lá na Índia, e que chegou uma moça assim com uns negócios, uns potes de barro, e começou a dançar, e fazia assim com o pote para lá, e o cabelo dela esvoaçava para lá e para cá. E eu cheguei para um missionário alemão batista e perguntei para ele assim, o que está acontecendo aqui, que eu não estou entendendo. Ele virou assim, você não faz solo na sua igreja? Faz. Ela está fazendo um solo. Foi numa outra igreja que não tinha um móvel, todo mundo sentado no chão, e o único instrumento que tinha era uns negocinhos de barro com um negócio de couro, e eles batiam aquilo, e aquilo era o instrumento que tinha, e um sininho. Falei, é Hare Krishna.
Aí eu cheguei aqui no Brasil e fui estudar. Eu falei assim, gente, eu tenho que saber o que é ser batista. E comecei a estudar, e descobri que a primeira igreja batista no mundo sentava o homem de um lado, mulher do outro, mulher usava véu. Eu falei, Congregação Cristã do Brasil. Não tinha pastor, eles esperavam a inspiração do Espírito para a pessoa vir e trazer a palavra. É Congregação Cristã do Brasil. Então, assim, eu sei o que é ser batista brasileiro, mas descobri que nem entre os batistas a gente tem unidade de absolutamente nada no mundo. Então, o que significa ser batista? Significa que eu tenho raízes, que eu tenho profundidade, mas eu descubro também que o reino de Deus é muito maior. É muito maior. E que na cidade ou no trabalho do reino, não vai ter nenhuma denominação que vai fazer o trabalho sozinha. Eu me lembro de uma palestra que eu ouvi na época, nos idos lá de 98, 99, alguma coisa assim, onde o diretor da International Mission Board foi num grande congresso internacional de missões e entregou todas as pesquisas missionárias para todas as agências missionárias do mundo e dizendo, chorando lá na frente, eu quero confessar o nosso pecado, porque nós, batistas do sul dos Estados Unidos, imaginávamos que iríamos cumprir a grande comissão sozinhos. Esse aqui é um trabalho do reino. Então, nós estamos abrindo tudo para que o reino possa chegar, possa ser alcançado, o reino de Deus alcance a terra em todos os lugares. Então, trabalhar com outras denominações não é você concordar com todas as teologias que eles têm, mas é crer que Deus também age na vida de pessoas. Eu acho que houve um grande pecado, a gente que estuda um pouquinho a história, lá na década de 30 do século passado, a organização, eu não me lembro qual das organizações mundiais de igreja, me lembro agora, né, dessa questão, ela disse que o movimento pentecostal disse assim, nós acreditamos na cessação plena de todos os dons e que toda essa experiência pentecostal que está surgindo no mundo, isso era novidade, em 1907, que explodiu lá a Rua Azusa, é manifestação demoníaca. Mas quando chegou na década de 90, essa mesma organização pediu perdão àqueles irmãos, porque reconheceu que tinha gente salva lá, que não era só expressão demoníaca. Então, às vezes, a gente tem uma visão que não enxerga que Deus está agindo de modos diferentes. Eu não quero ser cóptico. Não nasci para ser cóptico. Eu não conceito algumas coisas que eles fazem, mas que são do avanço do Evangelho. Então, a gente já distribuiu mais de 300 mil Bíblias na cidade de Curitiba através dessa união dos irmãos, de porta em porta. Lá distribuímos Bíblia através da sociedade bíblica. A gente pode ter uma sociedade bíblica, graças a Deus que tem, né? Porque foi por isso que a Bíblia está aí, à nossa disposição. E essas e outras organizações, como a sua, que é interdenominacional, abrem a nossa mente para poder perceber que nós temos diferenças, sim, mas que temos tanta coisa abençoadora que pode ajudar a gente a crescer. Quem estava doente era eu, e quem veio me visitar foi o pastor da Assembleia de Deus com presbíteros para orar por mim. Eu fiquei, nessa fase que eu falei que eu estava doente, fiquei 3 meses afastado, eu falei assim, que coisa incrível, o homem eu estou chegando aqui na cidade, e o homem vem aqui com tanto carinho orar por mim. Então, assim, como é que eu não posso ir orar por ele quando ele ficou doente? Eu fui lá. Quando ele fez aniversário, eu fui lá. Por quê? Agora, recentemente, o outro pastor que o substituiu casou. Ele foi na minha casa e levou o convite do casamento dele. Como é que eu não vou no casamento desse homem? Esse homem é meu amigo. Independentemente de qualquer coisa, ele tem lá a linha dele, doutrinária, mas ele é meu amigo. E nós somos parceiros na obra de Deus. Só pegar um gancho dele aqui, dessa palavra. Depois eu tenho uma pergunta para você na mesma linha. Eu sou a 5ª geração de batista da minha família. Né? Eu digo que eu nasci batista, eu me converti depois. E eu tinha um problema muito sério em andar com outras denominações. Né? Até porque quando eu batizei, no meu certificado de batismo, vinha que se um dia eu saísse de uma igreja batista, eu ia procurar uma outra igreja de mesma fé e ordem. E eu assinei aquele negócio lá, né? Dizendo que eu ia ser fiel àquilo ali.
Então eu não aceitava nem pregar em Assembleia de Deus ou qualquer outro lugar, né? Quando eu fui trabalhar na Life Shape, eu entrei numa crise muito grande. Porque eu comecei a caminhar em outras igrejas, né? Então eu comecei a ir em lugar onde o pessoal colocava a mão no ouvido, rodava, aquela questão toda. Eu falava assim, Deus não está aqui nesse negócio, né? E aquilo foi uma crise muito grande no meu coração. Muito grande, muito grande, muito grande. E uma vez a gente foi rodar um evento e o Márcio Valadão ia estar nesse evento. E o que eu aprendi como batista é que o Márcio Valadão e a Lagoinha não era coisa muito boa, né? E eu falei assim, gente, como é que eu vou dividir espaço com ele aqui agora? Né? E eu precisei ser fiel e abrir meu coração para ele. Falei, pastor, eu estou aqui por conta do serviço. Porque na minha criação, aquilo que eu aprendi e tal, era para não ter uns bons olhos para o senhor, não. Né? Mas eu vi muito amor e carinho, né, na forma dele conversar comigo. E eu lembro que a gente sentou numa mesa e a gente começou a conversar. E aí ele pegou e falou assim, eu posso contar uma história para você? Aí eu falei, pode, pastor. Ele falou assim, ó, lá em Minas Gerais, teve um homem que tinha muito dinheiro. E a alegria daquele homem era tirar a virgindade de meninas. E ele pagava para que essas meninas pudessem ir até o escritório dele. Ele tinha um quarto nesse escritório onde ele transava com essas meninas e ele tirava a virgindade dessas meninas. Só que esse homem pagava até as mães para poder levar essas meninas. E um dia esse homem morreu. E quando ele morre, várias daquelas meninas tinham engravidado daquele homem e começam a entrar com pedidos para que assumissem a paternidade para ter direito à herança daquele homem. E um jornal lá em Minas, um dos principais jornais daquela cidade, colocou a foto de 36 pessoas na capa do jornal. Tinha gente branca, tinha gente negra, tinha loiro, tinha japonês, tinha de tudo, todas as formas. Mas aí tinha a matéria começava assim, o que eles têm em comum? E aí embaixo tinha a resposta, eles têm o mesmo pai. Quando eu comecei a olhar a denominação, nós somos diferentes. A Assembleia de Deus é diferente. Eu não nasci para ser assembleano, eu nasci para ser batista, eu gosto de ser batista. Eu não nasci para ser presbiteriano, eu gosto de ser batista. Né? Mas uma coisa a gente tem em comum, a gente tem o mesmo pai. E na multiforme graça de Deus, ele fez pessoas diferentes, igrejas diferentes. Na criatividade de Deus, ele fez situações diferentes para que as pessoas possam se sentir amadas, se sentir acolhidas, participativas. Né? Então, às vezes a gente tem olhado muito para lá, né? E a gente deixa de olhar onde Deus nos colocou. E eu preciso entender que eles são os nossos irmãos e que a gente tem o mesmo pai, com toda a diferença que a gente tem. Então, aquela conversa ali tratou meu coração, tanto com o pastor Márcio Valadão, com todas as histórias que eu tinha ouvido, mas também entender que Deus, na sua multiforme graça, ele tem usado pessoas diferentes, em lugares diferentes e denominações diferentes. Eu tive o privilégio, Ebin, de trabalhar com o Dr. Shed na Transmundial por um bom tempo. Acho que é quando a bateria começa a acabar mesmo, né? É o botãozinho? Desculpa. E eu amava conversar com o Shed, porque eu sentava na mesinha dele lá, ele sempre com muita aquela paciência, né? Para me ouvir e tudo mais. E uma vez eu fiz exatamente essa pergunta que eu fiz para o Pascoal. Porque o Shed, eu não sei quantos sabem, ele falava muito nos nossos congressos, mas ele também falava em boa medida ou igual medida em outras denominações. E eu fiz essa pergunta e ele me deu duas respostas. Ele falou assim, imagina, se você tem 2 filhos e os 2 não se conversam, Márcio, você vai ficar feliz ou você vai ficar triste? Ele disse, eu sou um dos filhos, mas eu tenho a minha personalidade, a minha identidade. Eu vou continuar sendo eu mesmo. Mas isso não significa que eu não converse com o outro. Quanto mais eu converso, mais eu me conheço. E eu sou mais eu mesmo. Eu trabalhei, então, também como você, numa organização denominacional, que é a Rádio Transmundial, e você agora na Life Shape. Como é que você sente no seu coração essa forma plural de você conviver? Isso tem te feito reafirmar as suas raízes ou em algum momento você sente que isso é minado quando nos relacionamentos que a gente naturalmente tem que se expor, né? ou relacionar com outras tendências que a gente às vezes nem concorda, né? Eu caminho nessa direção aí do Shed. Eu acho que a gente reafirma,
as nossas raízes, né? Cada dia mais eu tenho aprendido a amar a minha denominação, entender aquilo que é valioso na denominação, né? Mas eu tenho conseguido fazer uma separação muito grande no meu coração hoje, entender que existe vida fora da nossa denominação. Tem muita coisa nossa que é bom e tem muita coisa que é ruim. Que tem muita coisa que é certa e muita coisa que é errada. Tem muita coisa que não é pecado, né? Que a gente deixou de praticar por achar que era pecado, né? E aí eu volto naquela primeira palavra. Eu olho as outras denominações, eu vejo que eles têm os mesmos problemas que a gente. A gente tem caminhado muito com o pessoal da presbiteriana, né? E por um bom tempo, quando a gente enfrentou aquelas crises dos seminários, né? E eu passei por essa experiência, que eu estava no seminário nessa época. Eu lembro que eu olhava e falava assim, gente, eu acho que eu vou virar presbiteriano, porque o negócio está muito feio. Eu peguei uma época do meu seminário muito liberal. E foi uma época que o seminário presbiteriano estava muito... Mas eu comecei a caminhar com os presbiterianos hoje e eu começo a perceber que eles têm os mesmos problemas que a gente, que o choro deles tem sido o mesmo choro nosso, que as crises que as igrejas lá têm passado são as mesmas crises que nós temos enfrentado. Então, eu começo hoje a fazer uma separação. A gente tem uma administração denominacional, uma visão denominacional que precisa ser resgatada, uma identidade, mas eu entendo também que, por um lado, o evangelho tem crescido, e, no outro lado, a gente tem aberto mão de coisas que são essenciais. Lá tem perdido essencial, e aqui tem perdido essencial. Então, hoje, a minha luta como batista é como a gente vai defender essa nossa identidade, mas entender que as doutrinas são bíblicas e os princípios são os batistas. Como a gente vai resgatar os princípios, mas como a gente vai manter a essência da doutrina. E a gente não pode confundir o que é princípio com doutrina. Eu acho que a gente errou. E as nossas brigas aí com as outras denominações é isso, que a gente está querendo impor para as outras pessoas os nossos princípios, e não aquilo que é doutrina bíblica. Vou pegar um gancho aqui. Eu acho legal essa questão. Quando eu voltei lá da Índia, eu entrei em pânico, né, porque eu fiquei com um nó na cabeça. Porque eu não fui com outras denominações, eu fui só com batista. E eu falei, que raio de batista é esse que eu sou? Né? E aí eu descobri uma coisa muito profunda, que eu só posso ser batista de verdade se eu tiver um compromisso inalienável com a Bíblia. E aí eu comecei a fazer um critério de valor extremamente bíblico de tudo que a gente vive, faz e pratica na igreja. Porque essa é a essência de ser batista, da gente estar comprometido com a Bíblia até a cabeça. Agora, quando a gente volta à essência, alguma das coisas que se falava lá, naquele outro grupo batista, ou nesse, naquele, você diz assim, ó, não tem fundamento. E você diz, bom, eu sou batista. O que significa ser batista? É compromisso com a Bíblia, mesmo que você tenha que morrer. Então, se quiser me matar, se outro batista quiser me matar, que me mate, mas eu vou continuar sendo batista porque eu vou ser bíblico. Se o outro não quer ser, o problema é dele. Tá? E aí a gente vai trabalhando numa outra perspectiva. Então, qual é a essência de ser? A essência desse grupo é um grupo que nasceu querendo estudar a Bíblia e fazer o que a Bíblia estava ensinando, ainda que eles tivessem dificuldades. Se você estudar na história, a primeira igreja fundada lá em 1611, com o nome Batista, você vai ver que eles tinham um monte de problema. O batismo mesmo foi complicado, né? Foi por imersão, foi depois ali, o negócio foi muito complicado. A gente voltar para a palavra e fazer um juízo de valor sobre, não o outro eu não vou mudar, isso é problema dele, mas o que eu tenho que estar me adequando à luz da palavra de Deus. E a gente vai ver que, às vezes, algumas práticas batistas brasileiras não são tão bíblicas. E aí você vai dizer, opa, e aí? Aí você tem que ter a coragem de fazer a autocrítica. Eu acho que o grande problema das pessoas, de modo geral, e das denominações, é quando falta autocrítica. Porque não tem nenhuma organização perfeita. O dia que a nossa organização for perfeita, já subimos para o céu. Tá? Então tem defeito. Todas as igrejas têm defeito, todos os pastores têm defeito, todas as pessoas têm defeito. E o que nos ajuda a melhorar? A autocrítica à luz das Escrituras. Então é isso que eu estou buscando constantemente, é essa autocrítica. Ótimo. Pascoal, chegou muitas perguntas aqui a respeito do funcionamento dos ministérios específicos dentro da igreja. Ministério de mulheres, ministério de jovens, adolescentes,
do funcionamento propriamente dito. Eu sei que ficar especificando agora não cabe, né? Mas tem alguma estratégia que seja transversal, algo que vocês fazem, que repetem em todos? Porque a gente fica aqui ansioso, né, vendo o que Deus está fazendo e no nosso coração a gente acaba buscando o ferramental, né? Então, de repente, você pode ajudar a gente pensando a partir dessa pergunta. Então, assim, não dá para você trabalhar 300 ministérios se você não tiver uma estrutura organizacional. Tá? Então, cada um desses ministérios estão pendurados no guarda-chuva. Tá? Então, a gente tem, vamos pensar assim, né, 13 varas onde os cabides, que são os ministérios, estão pendurados. E esses pastores que estão nessas 13 áreas diferentes, eles pastoreiam, cuidam do que está acontecendo debaixo dessas áreas, para haver um alinhamento teológico, um alinhamento de visão, de missão, senão realmente vira uma bagunça fenomenal. Então, tem muita liberdade, mas eu digo assim, tem um trilho, tá? Esse trilho ele é o limite da esquerda e da direita. No meio você pode fazer o que você quiser, mas não pode sair daqui para lá, tá? E às vezes você tem que se posicionar. Já teve líder de ministério que saiu da igreja, porque aí a gente chega lá e diz: ó, você está indo para cá, nosso posicionamento é esse aqui, quer continuar conosco, é aqui, senão não dá. Aí não quero. Então, que Deus te abençoe, continua aí do jeito que você está querendo, mas aqui a gente trabalha assim. Perdi poucos, perto dos que a gente ganhou, então vale a pena, apesar disso. Então, você precisa montar uma estrutura. Cada igreja vai montar a sua estrutura da sua maneira, daquilo que for mais viável para dentro deles. Agora, existem coisas que são transversais. Tá? Então, por exemplo, a metodologia de ensino de qualquer área. A gente usa como a nossa metodologia a taxonomia de Bloom. Tá? A taxonomia de Bloom é uma ferramenta da pedagogia em que você coloca 3 elementos básicos, importantes para a gente poder passar uma visão, uma cultura, um ensino. A primeira é o relacionamento afetivo. Então, eu creio que antes de uma pessoa se converter a Jesus, no evangelismo pessoal, na pregação, a pessoa primeiro se abre. Eu vou usar uma palavra forte, mas a ideia é de se abrir. Ela se converte ao mensageiro. Então, existe uma identidade afetiva que abre a porta para a pessoa dizer: olha, eu não sei se eu aceito o que você está falando, mas eu respeito você, eu te considero. E aí ela começa a pensar a respeito disso, né? Então, a gente trabalha sempre nessa linha relacional, construindo pontes afetivas, e a gente chega nas pessoas, e todo ministério tem que construir pontes afetivas. Isso é inegociável. Tá? A gente tem uma parte que é de ensino, tá? Que é cognitiva, que é valor. Na segunda parte, na terceira, a gente não é tão bom. Ainda que a gente diga que acredita nisso, não faz isso. Então, a gente está isso acontecer. Tá? Dentro dessa visão, o discipulado é essencial. Eu não consigo fazer isso que eu estou falando se eu não trabalhar fortemente o discipulado. O discipulado 1 a 1, ele é uma grande dificuldade, porque no sentido de que você tem que formar tantos líderes para poder fazer aquilo que vai acontecendo. E a minha visão é que quanto mais você forma, mais pessoas se convertem, mais pessoas... E você sempre está em déficit, você nunca chega no número ideal. Porque é muito parecido o número de pessoas que você vai batizar com o número de discipuladores que você tem. Se você fizer esse cálculo, é incrível, né? Porque isso que funciona. Mais uma igreja que tem também um outro braço, né? Porque a nossa igreja não é típica só de grupos pequenos. Como a gente tem todos esses ministérios, então eu digo assim que eu tenho 2 asas de verdade. Eu tenho a asa de ministérios muito forte, que produz muito, e tenho a asa muito forte de grupos pequenos. Então, durante muito tempo, a gente apanhou como é que faz esse negócio funcionar, e como é que conversa tudo isso. E aí nós descobrimos que as redes de células ou de grupos pequenos,
elas deveriam estar dentro dos ministérios. Então, cada um desses ministérios, eles são braços dessas 13 redes maiores, tá? E todas elas têm células, e todas elas prestam conta desse projeto de discipulado. Então, a gente está ensinando música para criança, mas tem célula de criança na área de música. A gente tem lá o pessoal do coro, tem célula dentro do coro, tem célula dentro disso, tem célula dentro daquilo. Por quê? Porque a gente descobriu que se a gente trabalha divorciado, ministério e grupo pequeno, a gente fica dando trombada. Mas quando a gente trabalha junto, a gente alinha a visão e um coopera com o outro. Eu falei aqui que a gente tem uma máxima lá, uma equação. Como é que a gente faz o trabalho? Macrovisão mais microvisão mais sinergia das partes é igual a missão. Então, a macrovisão é para onde a igreja está indo, quais são essas diretrizes transversais, o que a gente está fazendo. O alvo é sempre crescer, o nosso alvo é crescer espiritualmente, crescer nos 5 níveis, né, que a gente trabalha, que é dentro da teologia fugiu o nome dele, do Costas, né? Eu escrevi 2 teses sobre o Costas, eu sou apaixonado pela teologia dele, sobre as dimensões do crescimento e as virtudes, né, que estão acompanhando. Então, a gente coloca e faz uma leitura de valores e dessas dimensões. E aí a gente vê essa expansão acontecendo naturalmente. Então, existe uma organização, existe valores transversais, dimensões que a gente quer alcançar, e em cima dessa visão matricial a gente vai checando todo dia, toda semana. Então, aí eu tenho um grupo que é um grupo gerencial de ministério, tá? Onde a gente checa toda semana o que está acontecendo em todos esses níveis com esses líderes desses guarda-chuvas, para alinhar a visão todo o tempo. E aí a gente diz, a tua área não está chegando lá, como é que está acontecendo? E os outros líderes dizem, olha, eu consegui resolver esse problema desse jeito, e a gente vai alinhando, e eles... Você pregou uma mensagem uma vez, Pascoal? Eu queria fazer essa pergunta para os dois. E aí eu só faço essa pergunta, até porque eu acho que o horário já está daqui a pouquinho chegando, né? Aí devolvo a palavra para você. Você pregou uma mensagem, eu não lembro exatamente onde, quando você usa aquela... É interessante que às vezes você prega a mensagem, você mesmo esquece, né? E quem ouviu não esquece. Mas eu vou te relembrar aqui. Você usa lá a visão da sarça ardente e você fala sobre a questão de arder sem se consumir. Então, você lembrou. Qual o recado que você daria para a gente que está aqui, sente que está chegando, ou já chegou a esse limite nosso, que consome alma, corpo, espírito e por aí vai? O que fazer? Permite só uma parte, senhor presidente. Porque tem no meio dessa pergunta aí, Márcio, e eu queria que vocês envolvessem nesse sentido, quando forem responder, a questão da administração familiar dessa história também, porque ela é fundamental, né? A gente vai diante das demandas, como é que a gente administra isso, esse tempo com família, devocional, igreja, trabalho, por favor. Ok, tá. Tem duas vertentes dessa resposta, tá? Naquele sermão eu falo muito sobre a questão espiritual de você arder e não se consumir. Então eu digo que para a gente poder não se consumir espiritualmente falando, você precisa ser antes de fazer. Tá? Então a essência do ser, de você buscar quem você é com Deus, quem você é como pessoa, quem você é, precisa vir antes do fazer. O fazer é uma consequência do teu ser. Se você inverte essa prioridade, você faz e perde a tua essência de ser, de alguma maneira. Agora, mesmo assim, às vezes a gente pode entrar num turbilhão de situações, porque o inimigo, eu acho tremendo a parábola que Jesus conta, né, dos solos. Ele diz
que a gente pode ser entulhado, não é? Com os cuidados deste mundo. E os cuidados desse mundo não significam coisas ruins. Os cuidados são humanos. Tá? E a gente, por exemplo, o nosso trabalho, né, ele passa a ser um cuidado muito forte. Por exemplo, nessa fase em que eu estava aí orando e planejando essa sucessão, uma das crises interiores é o seguinte: a identidade masculina tem a ver com o seu trabalho. Então, quem eu vou ser depois que eu deixar de ser o pastor da primeira igreja? Porque hoje eu não sou pascual, eu sou o pastor da primeira igreja. Tá? Aí eu fui orar e Deus falou assim: não, cara, você entendeu tudo errado, você é pascual. E vai continuar sendo pascual, servo do Senhor, onde eu te colocar. Mas eu estava lá invocado, porque os cuidados, porque prioridade tem a ver com coragem. Coragem para dizer não. Coragem de ser mal visto. Coragem de ser criticado. Tá? Mas se você primeiro, antes de fazer, você não está ligando muito para isso. Porque você entende que faz parte da tua essência. Então, você ter tempo para oração é prioridade número 1. Se você não tiver tempo para oração, se você faz e não funciona. Tá? Se você não tiver tempo para estudar, você já é repetitivo por natureza. Todo ser humano é repetitivo por natureza. Tá? Então, se você não estuda, daqui 2 anos você tem que mudar de igreja, cara, que ninguém aguenta você mais. Não é verdade o que eu estou falando? Verdade. Tá? Então, tem que estudar. Se você não vê coisas novas, então, assim, por exemplo, ter comunhão com pessoas de outras denominações, participar de congressos. Gente, é obrigatório na minha igreja, pastor da minha equipe, participar de pelo menos um congresso de crescimento pessoal por ano. Porque ele tem que crescer, ele tem que aprender. Os profissionais não vão para os congressos para se atualizar. Não é? Eu hoje sou apaixonado por consultas, mais do que congresso. Eu vou para uma agora na Europa, eu fico contando os dias de chegar. São os 100 pastores mais influentes do mundo que se reúnem uma vez por ano para trocar figurinhas, só para dizer o que eles estão fazendo, o que está acontecendo. Do Elias Dantas, lá do projeto. Gente, eu fico lá contando no dedo quando vai acontecer, porque eu escuto tanta gente boa que eu me sinto desse tamanhinho, o pior cara da face da terra. Como que eu não pensei num negócio desse? Como é que esse cara está fazendo isso? E os assuntos são os mais diversos. Por exemplo, a penúltima que a gente teve foi só para como é que a gente lida com um gay na igreja. Qual é o nosso papel? Como a gente vai evangelizar? Eu saí de lá dizendo: nós temos que abrir um ministério com esse povo aqui. Aí abri um ministério, chamei um líder para essa área, montamos uma equipe, hoje está funcionando, está bombando esse negócio lá. Eu não divulgo, não, assim, porque só leva paulada, então eu vou fazendo na manha ali, mas estamos convertendo gente, trabalhando. Mas eu fui lá ouvir aquele cara lá, o cara falou, eu falei: meu Deus, nós não estamos fazendo nada, só ficamos metendo pau. Tem que falar do Evangelho, o Evangelho é o poder de Deus, e assim vai. Então, essas coisas que a gente prioriza, família, tá? Teu tempo com a tua mulher, teu tempo com os teus filhos, tá? É prioridade. Você tem que botar na agenda, tá? E deixar alguém controlar a agenda para você. Se você é ruim de dizer não, põe alguém para controlar a agenda. Tá? E essa pessoa vai dizer: olha, vou ver e tal. Por exemplo, na nossa igreja, hoje, eu só tenho vaga para conversar comigo. Eu sei que é antipático falar isso, tá? Mas é verdade. São 15.800 membros. Só tenho vaga para falar comigo a partir de novembro desse ano. Tá? Só que aí a pessoa diz: olha, qual é a tua necessidade? Tem o pastor fulano que só cuida disso. Você quer que ele atenda você? Não, eu quero falar com o pastor Pascoal. Então tá bom, eu só tenho agenda para ele, tal data. Você quer esperar? Ou você quer que eu veja alguém? Depois, se for preciso, ele encaminha para cá.
Não, tá, não. Então você já logo vê se o que vem. Então essas questões a gente vai aprendendo. Eu aprendi de uma maneira dolorosa, tá? E eu gosto de contar histórias, me perdoem, porque eu acho que as histórias ficam, tá? No começo do meu ministério eu era tremendamente desorganizado, o cara mais desorganizado que você pode ver. Eu sou ainda desorganizado. Se você entrar no meu quarto hoje, eu vou passar vergonha. Eu estou lá sozinho no quarto, mas tem uma cama com um negócio, tem outra aqui. Está uma bagunça lá. Tá? Eu sou assim. Tá? Mas me acho na minha desorganização. Mas não dá para viver desorganizado. Não tem jeito. E eu, começo de ministério, tudo era importante, tudo era urgente, tudo era coisa. Era comum, gente, eu chegar à meia-noite de domingo, quer dizer, já é sábado para domingo, e eu não tinha sermão para pregar às 9 horas da manhã. Era comum, não estou brincando, era comum. E Deus, a gente sabe disso. sabe, né? Eu chegava lá e chegava e dizia, pelo amor de Deus, Senhor, me dá a palavra, e não sei o quê. Nem sabia o que pregar, não tinha nada. Eu falei, meu Deus do céu. E o Senhor, na sua misericórdia, ia dando uma vez, duas, tal. Um dia, eu estava naquela oração e buscando aquela misericórdia de Deus, e falei assim, hoje eu não vou te dar. Pelo amor de Deus, Senhor, o que eu vou fazer? Não vou te dar. Porque você está em pecado. Eu estou em pecado, o que eu fiz? Você não está dando prioridade ao que deve ter prioridade. Você tem uma oportunidade de falar com toda a tua igreja e você não se prepara. E você não tem mensagem, você não tem conteúdo, você não tem profundidade. Eu estou te dando essa oportunidade e você não usa. Eu não vou te dar. Meus irmãos, foi até 8 horas da manhã, eu pregava às 9. Às 8 horas da manhã o Senhor falou, vou te abençoar pela última vez. Eu preguei. O lado espiritual, que você está imerso no Espírito Santo de Deus, ser antes de fazer, e tem que ter prioridades na vida. Tem duas coisas que começaram a mexer muito no meu coração nos últimos tempos, né? A primeira é sempre que eu entrava em muita crise, quando eu vejo, por exemplo, igual o pastor Peradinho assim, Deus falou comigo, né? Porque assim, eu como bom batista, o máximo era eu sentir no meu coração, né? Nunca essa questão de Deus falou comigo, né? Mas eu sou meio velho para algumas coisas, e uma coisa que eu gosto muito é de rádio, né? Eu ouço muito, você conseguir pegar várias emissoras diferentes, né? Quando eu vi as pessoas falando assim, olha, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo, eu comecei a entender que o problema não é Deus não falar comigo, é eu não estar na frequência de Deus. É mais ou menos aquele negócio da rádio, né? Porque a gente está no mundo de muitas vozes, né? Então a gente precisa adestrar o nosso coração para a gente conseguir aprender a ouvir a voz de Deus. Então, no mundo de muitas vozes, quais são as vozes que nós temos ouvido, né? E a grande verdade é que a gente ouve muitas vozes, mas a gente não tem conseguido ouvir a voz de Deus. Eu precisei trabalhar no meu coração, para adestrar o meu coração, para começar a conseguir ouvir a voz de Deus. Porque Deus ele não tem problema em comunicar. O problema está na gente, em ouvir. Em deixar o nosso coração aberto para entender que a gente serve a um Deus que fala, né? Um Deus que está realizando coisas extraordinárias, um Deus que está fazendo milagres. E aí eu comecei a entender que aquela história de que Deus ele sempre tem 3 respostas para a gente, né? O sim, o não, eu aguarde um pouco. Aquilo para mim parou de ter muita importância, né? Porque para mim eu não queria saber o sim e o não, aguarde um pouco. Eu só queria ter a certeza que Deus estava ouvindo a minha oração, independente da resposta. Porque o Peradini falou sobre os nãos de Deus, né? E o não de Deus para a gente também é uma consolação. A Bíblia vai dizer, qual filho que pedindo pão, o pai lhe dará uma pedra, que lhe pedindo um peixe, o pai lhe dará uma serpente. E às vezes a gente tem pedido coisas a Deus e Deus tem dito não pelo amor dele por nós. Porque a gente tem pedido pedra, porque a gente tem pedido a serpente. Então, quando eu não vejo as coisas acontecerem hoje, o meu coração começou a se tranquilizar. E eu não sei se é porque a questão da idade vai gerando uma certa maturidade, né? As cabeçadas que a gente vai estar dando na vida, a gente não vai mais deixando que algumas coisas externas influenciem o nosso interior. Mas eu entrei numa crise muito grande na minha família, né? Eu estava na época do mestrado, fazendo muita leitura, aquela questão toda. E o Danilo falou a questão de família, né?
E eu lembro um dia que eu sentava na sala, eu tenho 3 filhos, né? O pessoal lá do Barro Preto conheceu meus meninos, né? Eles são 3 terroristas, assim, 4, 6 e 8 anos, né? Depois que eu tive filho, eu descobri mais sobre a graça de Deus, né? Que realmente a gente nasce em pecado, porque que tem animal que come filho quando é criança, né? Eu lembro um dia eu lendo, muita leitura, né? E eu sentava no sofá e com livros, os meninos ali brincando, né? Aquela questão toda. Eu lembro de que o Felipe, né, o do meio, ele entrou entre eu e o livro, assim, ele falou assim, papai, me lê. Ele me deu um sinal. Ele falou assim, ó, presta atenção em mim. Presta atenção em mim. E eu entrei numa crise grande porque eu vi o Felipe numa idade, em 2019, eu viajei 56 vezes. Praticamente mais de uma vez por semana, se a gente fizer aquela divisão do ano. E eu lembro do Felipe correndo, passando por debaixo da mesa da sala da nossa casa. Eu lembro um dia que eu tinha colocado o negócio em cima da mesa, eu falei assim, Felipe, tem que pegar o negócio do papai ali. E aí eu pensei assim, o Felipe não alcança, né? E eu fui levantar para pegar. Quando eu olhei o Felipe, a cabeça do Felipe estava acima da mesa e ele fez assim com a mão. As 2 imagens que eu lembrei foi do Felipe passando embaixo da mesa e a cabeça do Felipe em cima da mesa. E eu falei assim, eu não estou vendo os meus filhos crescerem. Porque na ideia de a gente estar fazendo e estar querendo realizar e fazer coisas para Deus, a gente abre mão das primeiras coisas que Deus mandou a gente tomar conta, que é a nossa família. E na cultura que a gente está, a gente precisa ser muito producente. Como eu acho lindo abrir a minha agenda e olhar ela toda pintadinha, porque o vermelho eu estou viajando, o laranja são os meus atendimentos no escritório, o azul, o pessoal que faz também, né? O azul é atendimento do pessoal da igreja. E quando eu olho aquela minha agenda toda colorida, eu falo assim, cara, eu estou produzindo, eu estou fazendo. Mas aí quando eu vou ler os Salmos, ele vai dizer que a árvore, ela dá o fruto na estação própria. A gente não precisa produzir o ano inteiro. A gente tem a época onde as folhas vão murchar, as folhas vão cair, o tempo onde a gente vai precisar de auxílio e o tempo onde a gente vai frutificar. E isso é plano de Deus para a vida da gente. Não é errado a gente não produzir o ano todo. É errado a gente não perceber coisas que são preciosas e caras ao nosso coração e que Deus colocou diante de nós. E eu lembro que nessa crise, e aí um cara assim que para mim é fenomenal na minha vida é o pastor Silvato. E eu estava num momento de crise, o Silvato saiu lá de Curitiba e foi para Brasília para almoçar comigo. Eu nunca esqueço isso, né? Porque eu sei a agenda dele, eu sei quem ele é, né? Eu sei o que ele poderia estar com várias outras pessoas, mas ele decidiu estar comigo naquele dia. E eu falei assim, pastor, eu estou com um problema que eu não consigo dizer não. Você diz um sim, você está dizendo um não para algo, porque o seu dia continua tendo 24 horas. Naquela época eu estava com 183 quilos, passando pouco tempo com a minha família, passando pouco tempo com Deus, produzindo coisas, mas trabalhando para Deus sem ter a presença de Deus em várias coisas. E foi naquele dia que eu decidi parar. E eu falei assim, olha, eu preciso aprender a dizer não para aquilo que não é importante. E eu não vou deixar mais as pessoas fazerem a minha agenda. A minha agenda agora quem vai fazer sou eu. Então hoje eu gasto tempo, aí eu lembro do pastor Brito lá do Espírito Santo, quando ele disse o seguinte, olha, não vamos queimar a vela com defunto ruim, né? Hoje eu não quero mais gastar tempo com quem não está produzindo o que tem que produzir, com quem não está com a vida no mesmo foco que eu, quem não está com as mesmas percepções espirituais que eu. A vida ela é muito curta, o tempo ele é muito pouco, né? E as coisas que a gente tem se desafiados a fazer são coisas para a eternidade. Então hoje eu estou preocupado com coisas que são eternas, né? E quando a gente coloca isso no coração da gente, aí a gente vive a vida de uma outra forma, de uma outra maneira. Dá vontade até de acabar, não dá não? Mas eu queria só permitir ao Pascoal uma última palavra no sentido de encorajamento, de despertar, né, de alertar. Eu acho que a preocupação que o nosso coração tem enquanto cristão, para o nosso país, para o momento que a gente vive, ela é real. Eu lembro claramente que em 2010 o senhor deu uma palavra à nação que foi... mais de 3 milhões de pessoas viram aquilo, né, num determinado momento. E a gente está 12 anos depois e talvez essa preocupação está ainda maior no coração do senhor sobre, independente de política partidária, né, mas de fato de um movimento que vem para perseguir a igreja
E aí eu queria que, de repente, o senhor trouxesse para a gente uma lembrança, algo a respeito de qual é o seu sentimento para o futuro e como que a gente pode se equipar para ser uma igreja relevante a despeito dessas questões que nós estamos lidando com elas aí. É melhor desligar a câmera para não dar aquele problema de novo, né? Não tem problema não. Já tô Muito batido, pelo contrário, né? Foca a câmera, né, Pascoal? Eu já estou tão batido que mais uma não vai fazer diferença. Não. Mas a questão é a seguinte, naquela época, né, eu nunca tinha me posicionado politicamente, tá? Até por uma questão de identidade batista, né, que a gente não tem esse costume. Até que eu fui ler a história que até 1963 a Convenção Batista emitia notas políticas no Jornal Batista quase todo ano. Depois de 64 nunca mais fez isso, só veio a fazer futuramente lá nos idos de 2000 e qualquer coisa. Então, também isso é uma coisa que a gente tem que resgatar, né? Eu comecei a ler, naquela época, os resultados do Congresso do PT com as suas propostas de governo. E eu fiquei escandalizado com aquilo. Depois eu comecei a ler o Estatuto do PT. Eram 300 e tantos artigos na época, não sei. Depois eles tiraram do ar tudo isso, tiraram de todas as fontes que eu tinha da internet. Ainda bem que eu tinha baixado, né, porque depois do pronunciamento sumiu. E aí, quando eu li aquilo, eu falei assim, não é possível um crente votar nessas propostas, porque a gente não vota em pessoas, a gente vota em propostas, em visão de mundo. E quando você elege alguém, você não está elegendo uma pessoa, você está elegendo aquilo que o partido decidiu, porque ele não tem condição de votar contrário por uma questão de fidelidade partidária, tá? Ele não pode votar contrário àquilo que está decidido pelo partido. Aí dizem, mas ele pode ter a liberdade de consciência, desde que esse voto não seja importante para o partido. Porque se ele for importante, ele pode ser proibido até por questão de consciência. Então não tem, você tem que entender isso. Quando eu entendi isso, eu falei, espera aí, a gente tem que mudar a nossa percepção. Dois sentimentos, né? Uma leitura que me fez pensar muito, e eu gosto de citar isso para a gente poder pensar, é a Cidade de Deus, Cidade de Satanás, de Lítico, porque ele mostra para a gente que a batalha espiritual não se dá lá nas regiões celestes só, se dá aqui, no concreto, com instituições, com posturas políticas, com filosofias e assim por diante. Depois eu fui estudar o que era a liberdade religiosa, no sentido de liberdade religiosa, e o que era separação entre igreja e Estado. E aí eu entendi o seguinte, que o papel da igreja não é ser um agente partidário. Então eu não sou pró-Lula, nem pró-Bolsonaro, nem pró quem quer que seja. Mas essa separação entre igreja e Estado é para que a igreja possa ser a consciência profética da nação. O que é isso? Assim como os profetas do Velho Testamento eram a consciência de Israel, o que Deus fala sobre o que está acontecendo nessa terra, a igreja de hoje tem que ser a consciência profética da nação. O que é que Deus fala sobre esse país? O que é que Deus fala sobre o que está acontecendo aqui? Então eu não sou nem pró-A ou pró-B, mas eu não posso me conformar quando o Bolsonaro destrói uma lava-jato, tá? Porque ele se elegeu dizendo que ia defender o Brasil da corrupção, e ele destrói toda a estrutura que estava montada para demolir essa corrupção, e nem posso bater palma para Lula quando disse que vai defender o aborto nessa terra como parte da política de saúde nacional. Então, eu tenho que ser a voz profética.
E no momento de votar, eu tenho que ver o que é menos pior. Essa é a grande verdade, meus irmãos. De acordo com a voz de Deus na nossa vida. O que significa isso? Tá? Eu tenho que fazer uma leitura não das ideologias, tá? Mas a Bíblia e a palavra de Deus tem que ser a minha consciência que vai me fazer declarar o meu voto. Então, à luz da leitura da palavra de Deus, o que é menos pior para esse país? É isso que eu tenho que fazer. Tá? E quando você vai pregar, você tem que ensinar o teu povo qual é o papel do cristão. Ele não é nem de direita nem de esquerda. O cristão não pode ser nem de direita nem de esquerda. Eu acho maravilhoso o livro do Schaeffer, né? Manifesto Cristão. Eu me lembro que eu estava estudando psicologia e eu comecei a ler, cheguei cedo. Eu falei, é isso, gente. Nós temos que fazer, nesse momento, esse trabalho. Trabalhar a nossa juventude. Nossa juventude, especialmente, por exemplo, lá na nossa igreja, nós abrimos um trabalho novo, que é a escola para universitários, porque eles estão lá sendo massificados, tá? Em cima de uma visão filosófica e ideológica. Nós estamos lá respondendo qual é a cosmovisão cristã. E lá eles se matriculam, fazem os cursos, trabalham. Agora, descobriram que não adianta fazer isso só com universitário. Estamos trazendo os professores universitários crentes. Está sendo uma bênção. Esse ano fizemos aí junto com as igrejas da cidade. Isso não é sozinho, não. Porque esse é o trabalho que nós temos que entrar junto lá. Tá? E está sendo uma bênção. Então, essa releitura ela precisa ser feita. Eu não sou nem de direita nem de esquerda. Eu não sou apaixonado por A ou B. Tá? Confesso, tenho críticas muito sérias e já fiz do púlpito para os dois. Tá? Candidatos mais proeminentes. Tá? Mas eu tenho que fazer um juízo de valor em cima daquilo que eu leio a sociedade. Como qualquer cidadão, ele procura o melhor para a sua nação, o cristão tem que procurar 2 vezes mais, porque ele responde para Deus, e ele é sal da terra e luz do mundo. E ele tem que fazer diferença. E essa postura tem que ser uma postura de profeta. Dizer, olha, está errado aqui, está errado aqui. Mas agora vamos julgar e escolher o que é melhor para essa nação à luz dos princípios da palavra de Deus. Nem de direita, nem de esquerda, eu sou cristão. Ótimo. Tem uma lembrança que a gente quer entregar para o Pascoal. A gente quer agradecer ao Weber, vocês que estão aqui até agora, e eu vou passar a palavra para o Márcio, que vai fazer essa manifestação de carinho para o Pascoal agora. Isso. Eu vou pedir o Ebin que fique aqui também. Vamos ficar de pé, gente? A gente vai fazer a entrega, depois nós já estaremos orando, não é isso, André? Isso. E a gente vai aproveitar essa manhã para fazer a foto. Eu sei que algumas pessoas tiveram que se retirar, vão ficar fora da foto. E a gente vai fazer aqui na frente mesmo. Tá certo? Pascoal, essa é uma expressão do nosso carinho, do nosso respeito, e falo aqui em nome de todos esses batistas, pastores e líderes que aqui estão, e centenas que também não puderam vir, mas que estão acompanhando aí pelas redes. Isso é muito precioso para nós, como batistas, e a gente ama muito a sua vida, pela relevância que você tem demonstrado para nós, como pessoa e como essência. Eu sou colega do Michel de academia. Toda convenção batista brasileira, o pessoal não vai na academia não, mas eu sei que o Michel vai estar lá. E a gente conversa um pouquinho. Uma vez ele falou o seguinte, a gente estava falando sobre pessoas que influenciam o mundo, né? E aí eu perguntei para ele, para você, ele falou, é meu pai. Eu achei aquilo tão bacana, né? É o meu pai. Então a gente vê isso na sua família também. E por isso, para responder esse presente de Deus, que foram essas 2 palavras, a gente passa com carinho, então, não é isso, meu pessoal? Para as suas mãos. Pode abrir.
Você botar naquela bagunça do seu quarto lá e comendo devagarzinho. Vamos fazer uma foto aqui. André, vem aqui também. Vamos fazer uma foto aqui de entrega. Não, segura aqui assim. Você vai ganhar uma também. Tem uma expectativa aí. Mas o do Ebinho é tudo light dentro, porque ele está numa fase mais light. Né? Isso. Nós vamos orar agora, gente. Eu vou pedir o Ebinho que está aqui, que ore por nós, e depois, na sequência, nós estaremos vindo aqui para frente, e o Held vai nos orientar aqui como é que é a questão de luz e tudo mais, vamos fazer uma foto bonita para registrar o evento, porque amanhã de manhã não vai dar para fazer isso. Tem que ser de dia, faremos agora, tá bom? Oremos. Pai, nós te louvamos, Senhor, pela instrumentalidade, Pai, que o Senhor tem usado, pastor Pascoal, pela forma fácil que ele tem falado aos nossos corações, Senhor, pela inspiração, Pai, porque Pascoal certamente é aqueles homens que têm cheiro de Deus, Pai, ele tem o perfume do Senhor, Pai, e a vida dele tem transcendido isso, Pai, tem demonstrado isso, tem de alguma forma alcançado o coração daqueles que têm tido contato com ele, Pai. Preserva, Senhor, o coração do teu filho, Senhor, que a cada dia mais e mais ele venha crescer no conhecimento e na graça do Senhor, Pai. Diante das várias lutas que tem enfrentado, Pai, em todos esses anos de ministério, o nosso coração se alegra porque vemos a fé dele sendo fortalecida, Senhor, a intimidade do Senhor, Pai, a intimidade com o Senhor, Pai, crescendo a cada dia, Pai. Que o Senhor possa levar o seu filho em segurança, Senhor, que o Senhor possa continuar ministrando de geração dele, Pai. Que ele continue, Pai, sendo esse estandarte, que ele continue sendo essa pessoa que nós podemos olhar, nos inspirar, Senhor, entendendo que podemos trilhar caminhos como o que ele tem trilhado, Pai. Como o apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, nós podemos imitar o Pascoal, porque temos visto que a cada dia, a cada momento, ele tem imitado o Cristo, Pai. Isso para nós alegra os nossos corações, Pai. Nós estamos aqui nessa manhã, Pai, seja vindo abençoar as nossas vidas, Pai, renovar a nossa fé, Senhor, renovar as nossas forças, a confiança em Ti, Senhor, que a cada dia, a cada momento, possamos experimentar a Tua graça e da Tua misericórdia, Pai, sendo derramado sobre nós, Pai. Essa oração que nós fazemos a Ti em nome de Cristo Jesus, Pai. Amém.